Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 34. Com essas palavras, o evangelista Marcos nos conta como teve início o ministério de Jesus. É como se ele desejasse resumir, em poucas linhas, tudo o que Jesus fez na vida de tantas pessoas que encontrou pelos caminhos da Palestina. A primeira parte do texto nos diz que, ao final de uma manhã de sábado, após o tempo de oração na sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão Pedro, onde costumava se hospedar quando estava em Cafarnaum. Assim que chegou, foi-lhe dada a notícia de que a sogra de Simão estava prostrada por causa de uma intensa febre. Marcos, então, conta-nos o que Jesus fez. Em uma breve frase, o versículo 31, ele resume todo o Novo Testamento. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz, quando entra na vida de alguém, encontra-se resumido aqui. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Há 2000 anos, milhares e milhares de pessoas encontram nessa frase não só o resumo do Novo Testamento, mas o resumo da própria vida. Ao entrar na vida de Zaqueu, de Madalena, da Samaritana, no poço de Jacó, Jesus fez por eles a mesma coisa que fez pela sogra de Pedro. Hoje, Jesus deseja fazer o mesmo por você. Aproximando-se, ele deseja segurar sua mão e ajudá-lo e ajudá-la a levantar-se. Ao chegar à casa, Jesus imediatamente colocou-se junto ao leito da sogra de Simão, sabendo que ela não pôde erguer-se. Jesus vai ao seu encontro, aproxima-se. A primeira coisa que você precisa saber é o quanto Jesus está perto de você. Existem momentos em que temos a impressão de que ele se foi. Nosso coração vai se endurecendo de muitas maneiras, tornando-se insensível, e pensamos então que o Senhor nos abandonou, pois já não o vemos e nem o sentimos mais. Contudo, mesmo quando não somos capazes de ver Jesus, ele ainda nos vê. A Bíblia nos conta a história de uma mulher viúva, mãe de um único filho, perdido para a morte. Enquanto essa mãe, mergulhada na dor, levava seu filho à sepultura, cercada de muitas pessoas que desejavam consolá-la, Jesus a acompanhou pela mesma estrada. A mãe enlutada talvez não percebesse sequer as pessoas ao seu redor. Certamente ela não notou a proximidade daquele desconhecido que passava pelo mesmo caminho. Existem momentos em que, mesmo cercados de gente, nós nos sentimos sozinhos. A Bíblia, porém, nos diz que Jesus a viu e, tendo compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. Jesus a viu, como hoje ele vê você, seu íntimo, aquilo que o deixa prostrado. A Escritura nos revela o que havia no coração de Jesus a respeito daquela mãe enlutada: compaixão. Compadecer significa padecer junto. Nosso Salvador é capaz de entender as dores que nos machucam intimamente, mesmo aquelas que não conseguimos explicar para mais ninguém. Portanto, ainda que eu não veja, ainda que sinta apenas as aflições que tenho diante de mim, sei que não passo por tudo isso sozinho. Ele se compadece de mim. Passa por tudo ao meu lado, para que eu seja capaz de suportar e vencer todo abatimento. Ao dizer para aquela mãe que não mais chorasse, Jesus não a estava proibindo de sentir a dor pela perda de seu filho. Na verdade, ele era o único realmente capaz de compreender o tamanho do seu sofrimento, assim como era o único capaz de verdadeiramente consolá-la. Somente o Senhor poderia enxugar aquelas lágrimas e transformá-las de novo em alegria. A palavra de Deus nos garante: do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido.
Ainda no Evangelho de Marcos, lemos que durante uma viagem de travessia do mar da Galileia, surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Seus discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, estamos padecendo. E tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Em meio a uma grande tempestade, enquanto o vento soprava forte e eles não eram mais capazes de remar, os discípulos de Jesus se voltaram confusos para o Senhor e lhe perguntaram algo que talvez você mesmo já tenha se perguntado: Senhor, estamos naufragando. Estou sendo afogado no meio dessa provação. Será que você não se importa com tudo isso? Eles não haviam entendido ainda que Jesus entrara com eles na tempestade. Estava no mesmo barco que eles. Assim como nós, também nem sempre percebemos que no meio das tempestades da vida, Jesus está no nosso barco. Marcos nos conta que, logo que foi chamado pelos discípulos, Jesus se ergueu e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O Senhor Jesus Cristo tem o poder de silenciar e acalmar as tempestades que nos cercam e também aquelas que acontecem dentro de nós. Talvez seja exatamente por aí que Ele deseje começar sua obra de renovação em nossa vida. Quantas pessoas naufragam dentro de si mesmas, na tristeza, nas preocupações exageradas, no medo, no sentimento de rejeição? Jesus hoje deseja silenciar estas tempestades da alma e fazer com que você tenha e também sinta a serenidade da sua presença. Talvez o vento esteja soprando o contrário nesse momento de sua vida, mas você ainda pode contar com a presença de Jesus ao seu lado. Ele é chamado na Bíblia de Emanuel, que significa Deus está conosco. Ele jamais se afasta e sempre se importa com tudo o que se refere a nós. De tal maneira, a presença de Jesus faz a diferença em nossa vida, que o apóstolo Paulo nos recorda. Agora é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Mesmo que o vento sopre contrário, hoje é o tempo favorável. Não porque as circunstâncias sejam exatamente aquilo que desejávamos, mas porque Jesus está conosco, a nosso favor. Hoje é o dia da mudança, o tempo da serenidade e da confiança. Não porque as coisas ao redor estejam como gostaríamos, mas porque Jesus está perto e se importa conosco. Enquanto a tempestade vai se acalmando, fixe seu coração em Jesus. Ele está próximo a você e será o seu abrigo durante todo o tempo da prova. Até que a tempestade chegue ao fim, agarre-se firmemente a Jesus, orando com o Salmo 56. Piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga a minha alma. De vossas asas à sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. A você o meu abraço e que essa reflexão te ajude no dia de hoje.